Pode seguir, por favor. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Agradecer pelo espaço para a gente compartilhar um pouquinho aqui do que é o Rovos Rail, das nossas diferentes rotas pelo continente africano. Aos que não me conhecem, então, Felipe Rodrigues, Marketing Collection. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Rovos Rail, antes de mais nada, antes de falar sobre o produto em si, vamos falar sobre o mercado. O mercado de trem de luxo é um mercado em expansão. No ano passado, 2024, a gente contabilizava um mercado de 2 bilhões de dólares e até 2033 a gente vai chegar a 4 bilhões de dólares. Não estou falando somente do Rovos Rail, a gente tem tantos trens de luxo pelo mundo, inclusive a gente fala de Belmont, a gente fala de Orient Express, a gente fala de tantos outros. E o que é bacana trazer? Que além de ser um mercado em expansão, agora recentemente, pela lista da Condé Nast Traveler, ela listou as melhores experiências de trem de luxo do mundo. A primeira colocação é o da Belmont, na Escócia, e justamente logo depois vem Rovos Rail, no sul do continente africano. E o que também é bacana de falar? Via de regra, não são muitos os clientes que vêm para o sul do continente africano com a ideia de, olha, meu agente de viagem, quero fazer um trem de luxo pelo continente africano, mas realmente é algo que eleva muito o valor de uma experiência na África, tá? E que me aquece o coração é que vez após vez, eu conversando com os agentes de viagem aqui do Brasil, eles falam, olha, consegui incluir essa experiência de luxo que o Rovos oferece no continente africano na proposta do itinerário para o meu cliente, e ele voltou maravilhado, falou que foi uma das cerejas do bolo. Então, realmente, é algo que agrega muito valor. Isso a gente vai ver durante a apresentação, que isso se reflete no nosso serviço, na nossa proposta, nas experiências que a gente oferece fora do trem, porque de maneira semelhante a um cruzeiro, a gente faz as paradas, leva nossos hóspedes, seja para fazer um safari, seja para fazer um half day tour, seja para visitar uma vila cultural nativa, não somente no país África do Sul, mas a gente passa por Eswatini, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, a gente passa por Congo, Angola. Então a gente tem 10 rotas diferentes na Rovos Rail que justamente abarca 10 países do sul do continente africano, tá? E a proposta principal que a gente traz, claro, a gente tem palavras-chave quando a gente fala de trem de luxo. Uma delas é desacelerar. Isso vem também muito no sentido de a gente combater alguns maus da nossa sociedade moderna, de estar nesse ritmo frenético que a gente faz tudo no automático e a gente não tem aquele tempo para desacelerar. A gente fala um pouco de combater os maus da ansiedade, e tudo isso a gente consegue de maneira bem maravilhosa em um trem de luxo oferecer isso, porque a gente traz a proposta de se desconectar também do digital para se conectar conosco mesmo, com os outros hóspedes. Os hóspedes da Rovos Rail são hóspedes super experientes, viajados pelo mundo inteiro. E também se conectar com a natureza desse continente maravilhoso. Então, é um pouquinho as palavras-chave que a gente encontra na nossa proposta do Rovos Rail. E aí, pessoal, vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer hora. A gente faz de maneira bem informal o nosso bate-papo, tá? Qualquer dúvida no meio da apresentação, vocês me interrompam. Aqui nesse slide, pessoal, a gente vê esse senhor sentado com a família dele. Ele é o senhor Juan Foss. Ele inaugurou a Rovos Rail há 36 anos atrás. A história começa ele comprando 2 vagões de leilão. E o que a gente tem hoje em dia? A gente tem na Rovos Rail 6 trens que fazem as rotas simultâneas. E esse pessoal que está em pé são os filhos do senhor Voss. Inclusive aqui à direita é a Tiffany. A gente tem, por exemplo, rotas que faz Pretória, Cape Town ou Pretória, Victoria Falls, que se não é o senhor Foss que chega ao final, ali na estação final, para cumprimentar os nossos clientes,
vai ser a Tiffany, porque eles têm uma escuta muito atenta, muito ativa. Eles querem cumprimentar os nossos hóspedes que fizeram o nosso trajeto e saber um pouquinho como que foi a experiência. Então, isso tem um valor agregado maravilhoso ao final, ou de repente ali no começo das nossas rotas. Como estação de partida ou estação de chegada, para 8 das 10 rotas, nós temos a estação de Pretória, que é a capital administrativa da África do Sul. Aqui a gente vê a nossa estação privativa. O Rovos é o único trem de luxo no mundo que tem uma estação privativa própria, que fica, então, em Pretória, que é o coração operacional das nossas rotas do Rovos. Nessa estação privativa, pessoal, a gente acolhe muito da nossa família de praticamente 500 funcionários. Por quê? Além do pessoal que está na linha de frente no atendimento para os 6 trens que a gente opera de maneira simultânea, a gente na estação privativa, a gente tem a equipe de alimentos e bebidas, a equipe da lavanderia, a equipe também da marcenaria e o pessoal que faz toda a decoração interna, que é uma proposta muito clássica, que a gente vê, por exemplo, nessa foto. Então, tudo que a gente tem de estofado, de madeira, que é um ambiente super clássico que remete à coroa britânica, tudo isso é cuidado minuciosamente pela nossa equipe. Eu, há 4 meses atrás, em agosto, eu fiz a rota entre Pretória e Victoria Falls. Na verdade, Victoria Falls até Pretória. Inclusive, o Gabriel da CT veio com a gente. E eu fui com aquele olhar clínico, tentando achar qualquer madeira lascada, qualquer estofado ali, meio desgastado. E a gente não consegue encontrar isso, pessoal. Por quê? Porque, periodicamente, todos os nossos vagões, eles passam por reforma. Então, é a nossa própria equipe que faz esse trabalho, tá, pessoal, de reforma, de conservação dos vagões. Então, é realmente muito especial que a gente traz com os nossos quase 500 colaboradores da Rovos Rail. E na estação privativa de Pretória, que é o coração da Rovos Rail, se seu cliente está começando ou terminando por lá, a nossa sugestão é separa 2 horas para fazer um tour no nosso museu. Inclusive, aqui nessa foto, a gente vê o trem Maria Fumaça. A gente não opera mais com o trem Maria Fumaça, é só para o show. O nosso cliente, nosso hóspede pode entrar no trem Maria Fumaça, puxar a cordinha, mas atualmente o nosso sistema das locomotivas são bihíbridas. A gente tem em diesel e também muitos países a alimentação da energia do trem vem de maneira elétrica, tá? Então, o nosso convite é que seu cliente chegue 2 horas antes para conhecer o museu e a nossa estação privativa. Inclusive, na estação de Pretória, a gente tem o tapete vermelho, a gente acolhe em um lounge já com toda a decoração colonial. É um clima, antes de entrar no trem, a gente já faz todo o clima para o nosso cliente. A gente serve um sparkling wine, então é um ambiente muito bacana, tá? Se vocês me perguntarem qual que é a capacidade máxima dos trens da Rovos Rail, são 72 passageiros. Isso por quê? Porque a gente opera com 36 cabines. Então, cada cabine, pessoal, são cabines duplas, não existem cabinas triples, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais das categorias à frente. São 3 categorias diferentes. A gente tem no nosso calendário, a gente já tem o calendário até 2027 com as datas de saída. E o que é bacana comentar? Se em uma eventual data a gente não chega a ter as 36 cabines vendidas, a gente pode se adaptar e diminuir um vagão, diminuir 2 vagões. Só que a certeza que nós temos todas as datas que temos no nosso calendário já são saídas garantidas, tá? Então a gente tem um calendário até 2027. Falando um pouquinho sobre a nossa decoração interna, sobre essa proposta tão clássica, esse vagão, pessoal, que a gente vê na foto principal, é o vagão observatório. Então ele fica no final da composição.
É o meu vagão preferido, não somente porque tem a área do bar, tá? É uma área ambientalizada, com música. E esse bar, via de regra, pessoal, ele no papel ele funciona até 1 hora. E aí nessa fan trip que eu fui recentemente em agosto com o Gabriel, com outros agentes queridos do Brasil, quem disse que fica até 1 hora, né? A gente fica até as 2, até as 3. Não vou falar até que horas que a gente ficou, mas o que eu passo compartilhando a experiência é que a nossa equipe é muito atenciosa. Além de ter essa parte de toda a coqueteleria, que já está incluída, o que, que mais está incluído? Vinhos sul-africanos de excelente qualidade. A gente fala do whisky Macallan, que só uma garrafa custa quase R$ 1.500, e chegando no trem, seu cliente vai poder beber a qualquer hora que ele queira, a quantidade que ele queira, tá? Quais são as inclusões do Rovos, então? Bebidas alcoólicas, a gente tem café da manhã, a gente tem chá da tarde, por volta das 4 horas da tarde, e os nossos almoços e jantares são em 4 tempos, harmonizados com vinhos sul-africanos, mas são vinhos de alto gabarito. Então imagina nessas refeições de 4 tempos, vai vir um sommelier apresentando o vinho para a entrada, como que vai harmonizar com a entrada, o vinho do prato principal, como que vai harmonizar com o prato principal. Então, numa jornada que eu fiz de 4 dias, eu bebi ali, a gente pode beber cerca de 15, 16 vinhos distintos de alto gabarito. Falando ainda sobre as inclusões do Rovos, pessoal, a gente tem lavanderia. Eu mesmo, quando cheguei no primeiro dia, com a minha mala ali, minhas camisas um pouco amarrotadas, eu liguei para minha butler, porque a gente tem o nosso ramal dentro de cada cabine, e eu falei, olha, minha camisa está um pouco amassada, eu quero estar apresentável para o jantar. Então liguei para ela, ela passou o terno, passou a camisa, isso tudo está incluído sem nenhum preço adicional. Assim também como todas as paradas que a gente faz não tem custo adicional, tá? Então é importante falar sobre essas partes de inclusões. Bom, pelo momento, pessoal, vocês me falem, vocês me interrompam. Alguém tem alguma dúvida? A Eu acho que não, gente Felipe, pode seguir mesmo. Obrigado. A gente, nesse vagão observatório, a gente tem uma parte muito instagramável que é o nosso deck. Essa foto a gente está cruzando, por exemplo, o Congo, mas imagina seu hóspede tomando um drink maravilhoso, que é feito pela nossa equipe de coqueteleria, aproveitando um sundowner, um pôr do sol maravilhoso, seja na Namíbia, no Congo, na África do Sul. Essa aqui é uma parte muito instagramável que as mulheres amam tirar fotos aqui, então bem bacana também, tá? Que a gente fala do nosso conceito? Pessoal, a gente atravessa o coração do sul do continente. E muitas partes a gente não vai ter Wi-Fi, tá? A gente não vai ter nem Wi-Fi, nem a captação do sinal para a gente navegar na internet. Mas esse é o menor das nossas preocupações, porque, como eu disse, o objetivo é se desconectar do digital para se conectar com os outros hóspedes e conosco mesmo. Então, na nossa composição, a gente tem vagões que são chamados de lounge car. Então, a gente não tem televisão, dependendo da região da África, a gente não capta sinal. Por exemplo, no trecho que eu fiz entre Victoria Falls e Pretória, é um trecho que atravessa o país Zimbábue. E ali eu vou comentar para vocês que a maior parte do trecho de trem não vai captar sinal, tá? Então a gente se dedica a um tempo de leitura, a gente faz, por exemplo, almoços de 1 hora e meia, num ritmo super tranquilo, e aí depois do almoço eu vou compartilhar com vocês que eu voltava, por exemplo, para minha cabine, ficava vendo as paisagens passando pela janela e não tinha nenhum remorso, nenhuma culpa dentro de mim de tirar um cochilinho. Então, esse é o nosso ritmo, tá, pessoal? É para desacelerar. Aqui a gente tem jogos de tabuleiro, e como eu comentei, é um ambiente para a gente conhecer viajantes do mundo inteiro. Inclusive, quando a gente embarca e vai vir uma butler apresentar o quarto para a gente, ela também mostra a lista, não somente do que a gente tem dia a dia no nosso menu,
nos nossos almoços, nossos jantares, mas também tem uma lista de interfone para a gente ligar. Se a gente está vindo com uma família, com um grupo de amigos, a gente consegue falar com eles através dos interfones, falar, olha, vamos para o carro lounge, tomar um chá, bater um papo, vamos para o carro observatório. Então, em cada cabine a gente tem esse interfone e a gente já tem uma lista com o nome de todos os nossos passageiros para a gente saber qual que é o ramal que a gente vai ligar. A gente também tem o Smoking Club. Dentro desse vagão, a gente pode ali, quem deseja, fumar um charuto, outros tipos de tabaco, e ele tem uma vedação própria, que ele não permite que o odor passe para os outros carros, tá bom? Então a gente tem essa área para fumantes. Chegando na parte dos vagões que são destinados aos vagões restaurantes, a gente tem esse primeiro, que é super elegante. A gente pode observar na foto que as mesas que estão à esquerda são mesas com 4 cadeiras, e as mesas que estão à direita são mesas para casais. Se está indo um casal mais romântico, durante o jantar, quer ficar numa mesa só para 2, fica. Se no dia seguinte, no horário do café da manhã, do almoço, quer pegar mesa para 4, para confraternizar com outros hóspedes, também pode. Não existe mesa demarcada. E o que é bacana comentar? A gente ainda tem um outro vagão voltado para restaurante, que é esse, que se chama Pillar Ready Dining Car. O nome vem dos pilares. Então, seu cliente sempre vai poder escolher. Aqui na foto, pessoal, a gente vê esse cavalheiro com camisa e com gravata. Nos jantares, esse é o dress code solicitado, é formal. Não precisa estar utilizando terno, mas a gente utiliza sim camisa e gravata. E para a mulher, de repente, um vestido de coquetel, algo mais formal também. Eu fui pela primeira vez no Rovos Rail há 4 meses atrás, mas é um produto já super consolidado. E eu escutava dos agentes de viagem que já tinham conhecido o produto falando: um dos pontos altos é a gastronomia. E realmente me surpreendeu, porque num espaço tão pequeno, o chefe com mais 5, 6 pessoas da sua equipe produz iguarias gastronômicas maravilhosas. A gente tem carnes, costelas, frutos do mar. E o que é importante falar sobre a gastronomia? A gente atende vegano, vegetariano, gluten free, lactose free. Tudo isso no momento da reserva, a gente tem que fazer anotação para que a nossa equipe possa se adaptar. E uma das meninas que veio com a gente, a Cibele, maravilhosa, vegana, e a gente, nossa equipe sempre ciente para trazer para ela as opções veganas. Então, isso é super importante ressaltar também. Aqui um pouquinho da gastronomia divina que a gente tem, como eu comentei, em 4 tempos. Vou entrar um pouquinho agora, pessoal, para falar sobre as categorias, as 3 categorias diferentes que nós temos no Rovos Rail, independentemente da categoria escolhida. Seu cliente tem a questão de bagagem ilimitada, ele tem um butler privativo, ele tem banheiro privativo, porque até parece um pouco banal comentar, mas existem trens de luxo no mundo que não têm banheiros privativos para todas as suas cabines. Não é o caso do Rovos. Todas as 36 cabines do Rovos têm sim banheiro privativo, tem o controle do ar-condicionado individualizado, tá? E essa cabine de entrada que a gente vê na foto se chama categoria Pullman com 7 metros quadrados. A gente divide as nossas rotas, pessoal, em 2 categorias. Categorias de rotas de curta duração, que são aquelas que vão de 2 a 4 noites, e as de longa duração vão de 9 até 16 noites. Essa foto da categoria de entrada é uma foto de uma categoria que vai operar para as rotas curtas, de 2 a 4 noites. Então a gente vê que é um sofá-cama, a gente tem o serviço turn down service várias vezes ao dia, então é a nossa equipe que se ocupa em abrir, em fechar a cama, sempre ali vai ter um mimo, um chocolate, alguma coisa. Então é a equipe super eficiente que a gente não precisa se preocupar. Então a gente sai para fazer uma atividade, volta, o quarto já está limpo, já está arrumado, a cama já está aberta, a cama já está fechada. E nessa categoria Pullman,
Para as rotas curtas, a gente tem essas disposições que a gente vê aqui, como, por exemplo, cama de casal, bunk beds, principalmente para crianças. Então, pessoal, a categoria de entrada Pullman 7 metros quadrados, eu pessoalmente gosto de sugerir para viajantes solo e também para adolescentes que estejam acompanhando os pais, tá? 7 metros quadrados, bom, eu prefiro, na verdade, sugerir a partir dessa categoria intermediária para casais. Então, independentemente se a Pullman, que é de entrada, se a Deluxe, que é intermediária, ou se a Royal, que é superior, a gente sempre vai ter disposição de camas twins ou de cama casal, tá? Essa categoria Deluxe, pessoal, eu gostaria de apresentar o vídeo. Eu vou passar aqui o vídeo e vocês me contam se vocês conseguem escutar a apresentação da categoria Deluxe, que vai levar cerca de 2 minutos e meio. Olá, pessoal, chegou o momento tão esperado de conhecermos uma suíte da Rovos Rail. Neste caso, é uma suíte de categoria intermediária denominada Deluxe, com 10 metros quadrados, que para um trem é super espaçoso. Inclusive, a gente não tem limite de bagagem. Aqui eu coloquei as minhas abaixo, inclusive de 23 quilos. A gente também tem, além dos compartimentos inferiores, essa parte superior, onde a gente pode colocar mais bagagem. Abrindo aqui, a gente tem o nosso frigo com sparkling wine de boas-vindas. Aqui abaixo a gente tem uma chaleira, pode fazer diversos tipos de chá. Então, bem bacana. A gente consegue ver que é uma proposta muito clássica, né? Aqui por dentro da própria suíte. A gente ainda tem alguns doces e salgados. Essa parte de chaveiros a gente coloca do lado exterior da porta para indicar qual serviço que a gente está pedindo. Troca de roupa de cama, não disturbe, ou até mesmo serviço de quarto, tá? Como amenities a gente tem tag de bagagem, a gente ainda tem um cartão, inclusive com sementes dentro do próprio cartão, onde a gente pode depois plantá-los. Vamos ver um pouquinho mais aqui da nossa suíte Deluxe. Ar-condicionado e essa parte de guarda-roupa, a gente pode colocar nossa vestimenta, inclusive, lembrando que dress code nos jantares é formal, então eu trouxe gravata, camisas e até mesmo smoking para todos os jantares especiais que teremos. Falando sobre amenities, a gente tem aqui diversos amenities como loção para o corpo, para as mãos, shampoo, entre muitos outros. Para não nos prolongarmos muito, vou apresentá-los a parte final da suíte Deluxe, que é o banheiro. Lembrando que todas as categorias têm banheiro privativo. Claro, água muito quente. Nas rotas durante inverno, isso aqui também é muito utilizado, que é o aquecedor, tá? Essa parte, pessoal, da cabine, onde a gente tem o nosso banheiro, lembrando, o trem faz paradas todos os dias e a gente tem um reabastecimento de água. Então, seu cliente não tem limitação para tomar o banho, ele não tem que parar ali depois de 2 minutos de banho. Eu mesmo sou um pouco brasileiro nesse sentido, de tomar mais de um banho por dia, então super tranquilo. A gente viu que ali o espaço voltado para a gente, a nossa ducha, o nosso chuveiro, eu me senti confortável, consegui abrir um pouco os cotovelos, eu não vou ficar totalmente travado, não vai ser muito pequeno, então a gente tem o nosso conforto, tá? Vocês conseguiram escutar um pouco da explicação do vídeo que estava gravado? O som saiu bom? Sim, estava tudo correto esse Felipe. Ah, tá bom, obrigado, Dani. Voltando aqui para a apresentação da categoria intermediária Deluxe, lembrando que o trem Rovos é o único trem de luxo no mundo que é permitido abrir as janelas. Inclusive, um dos amenities é uma viseira para os nossos clientes ficar vendo um pouco
as paisagens quando queira, né? Inclusive tirando fotos com a cabeça para fora do trem. É o trem que roda, é o trem de luxo que roda a menor velocidade entre todos os trens de luxo do mundo. A velocidade máxima que a gente atinge é 60 km por hora, só que durante as refeições a gente diminui, claro. Inclusive, se vocês me perguntarem, o trem ele roda de noite ou ele para? Isso vai depender da rota e vai depender do dia. Na rota que eu peguei entre Victoria Falls e Pretória, teve noites que a gente dormiu em uma estação de trem, né, com o trem parado, e teve outras noites que a gente dormiu com o trem em movimento. Chacoalha ou não chacoalha? Chacoalha um pouco porque o trem está em movimento, mas não é nada que seja, de repente, um distúrbio muito grande. Mas, claro, o trem vai estar em movimento. No momento da reserva, pessoal, a gente vê nessa foto que aqui à direita, onde eu estou passando o ponteiro do mouse, a gente tem a categoria não, a tipologia que a gente fala crosswise. O que significa crosswise? É a gente ter a cabeceira da cama voltada para a janela. A gente também tem aqui à esquerda a tipologia lengthways, que é quando a cabeceira da cama vai estar no sentido do trem ou no sentido contrário do trem. Então, conforme disponibilidade e conforme a preferência do seu cliente, a gente também pode selecionar crosswise ou lengthways no momento da reserva. A gente chega à categoria superior, que se chama Royal Suites, 16 metros quadrados. Aqui a gente já está falando de uma presidencial para um trem, tá? Ela é tão grande que ela tem uma antessala aqui com as poltronas, com uma escrivaninha, e a única categoria que tem uma banheira. E essa banheira é estrategicamente localizada de frente para a janela, para a gente relaxar na banheira vendo as paisagens. A gente fala que o Rovos é a janela para a alma da África, porque a gente cruza locais onde nunca um rodoviário vai atingir, nunca um aéreo, você vai conseguir ter paisagens tão lindas, tá? E essa categoria Royal 16 metros quadrados, só existem 2 unidades por saída, e ela é super sugerida para honeymooners. Falando de honeymooners, isso me lembra um outro assunto que eu tenho que compartilhar com vocês. A gente tem que desmistificar a questão que não é o Volvo's Rail, não é trem só para velhinho, 70, 80 mais, tá? Eu mesmo vi casais lá de 50 anos. Eu trabalho muito em parceria com o departamento de reservas da Rovos Rail, então eu vejo reservas chegando de famílias com adolescentes, grupos de mulheres viajando juntas, viajante solo. Então a gente desmistifica que não são só os velhinhos de 70, 80 anos que vão fazer uso desse produto na África, tá? Aqui um pouquinho de como é a nossa categoria Royal, e a gente chega na parte final da apresentação, que a gente vai comentar um pouquinho sobre as rotas operadas pelo Rovos atualmente. Esse mapa, ele inclui todas as 10 rotas nos diversos países que a gente opera. Então, a rota mais curta é a que faz Pretória-Durban ou Durban-Pretória em 2 noites, 3 dias. E a rota mais longa, ela sai aqui de Cape Town, vai atravessar 5 países até chegar em Dar es Salaam, na Tanzânia. E essa é uma rota de 16 noites. Você fala, meu Deus do céu, 16 noites, pessoal, como que o público brasileiro vai comprar 16 noites no trem? Ou 15 ou 14? Olha, de maneira semelhante a um cruzeiro marítimo, que o pessoal fica até mais de 16 noites, por que não, de repente, sugerir para os nossos clientes brasileiros? A gente sabe, a gente tem a consciência de que, para o brasileiro, a maior parte das vendas vai ser feita nas rotas curtas, de 2, 3 e 4 noites. Mas a gente tem sim recebido cada vez mais vendas para as rotas longas. As rotas curtas são essas 3 primeiras, então Cape Town, Cape Town Pretória, Pretória Cape Town, Durban Pretória, Pretória Durban, Victoria Falls até Pretória e também no sentido inverso, tá? Todas as rotas a gente faz nos 2 sentidos. O objetivo aqui não vai ser destrinchar todas as 10 rotas, mesmo porque levaria muito tempo. Mas vocês têm na CT e vocês têm em mim um ponto de contato para tirar qualquer dúvida que vocês precisem. E aqui nessa rota Cape Town, Pretória, a gente fala que não é uma rota voltada para safari.
a região de Cape Town, não uma região de safari. A gente vai atravessar o Karoo, que é uma região que há bilhões de anos atrás era mar, mas hoje em dia é uma região de planície totalmente plana. E sempre quando a gente vê, pessoal, no mapa, essas estrelas, isso significa os pontos de parada que a gente sai do trem para fazer alguma atividade fora, semelhante a um cruzeiro marítimo. Então, a primeira parada saindo de Cape Town, a gente vai visitar uma cidadezinha histórica que chama Makefontein. É uma cidadezinha que no século anterior era visitada pela aristocracia da África do Sul, eram os colonos que vinham principalmente da Inglaterra ou da Holanda. Então, uma cidadezinha histórica que a gente percorre ali em um half day, em 2 horas, a gente conhece essa cidade histórica. Um segundo ponto de parada é na região de Kimberley, que a gente visita o Museu do Diamante, a gente leva nossos hóspedes a entender como o diamante é polido, qual que é o grau de pureza do diamante. Se seu cliente quiser, ele pode comprar uma placa de terra, e aí ele pode fazer ali com as unhas, escavar essa placa de terra por 10, 20 dólares, e se ele encontrar qualquer diamante, ele vai levar o diamante para casa. Inclusive aconteceu com uma amiga da nossa equipe, da Rovos Ray, encontrou um diamante que era um pequeno diamante, mas tem essa parte lúdica de brincar, de loto, de ser sorteado, de ter sorte. E ao lado do Museu do Diamante, aqui onde estou passando o mouse, o cursor, a gente vê o Big Hole. O Big Hole é o buraco mais profundo da face da Terra, cavado com mãos humanas, sem ajuda de nenhum equipamento. Isso por quê? Porque lá na região de Kimberley, a gente teve a corrida do diamante. Aqui, por exemplo, na Serra Pelada, a gente não teve a corrida do ouro. Então, aquele cenário horrível que a gente tinha de centenas e centenas de pessoas num estado deplorável procurando por diamantes. Isso que a gente teve no passado na África do Sul. A história da África do Sul se entrelaça muito com a história da exploração dos diamantes e também do ouro, tá? Então, o que é importante falar entre Cape Town e Pretória? Essa rota operada pelo Rovos, ela substitui muito bem a rota aérea entre Cape Town e Joanesburgo. Por quê? Porque Joanesburgo está 50 minutinhos de Pretória. Então, se o agente de viagem está criando um itinerário para um cliente que está vindo, para uma família que está vindo pela primeira vez à África do Sul, vai ficar 8, 10, 12 dias, por que não substituir o aéreo entre Cape Town e Joanesburgo pela nossa rota, com um serviço magnífico, com uma gastronomia divina, a bordo de um trem de luxo maravilhoso que é o Rovos? Essa é a nossa sugestão, tá, pessoal? Substituir o trecho aéreo pela rota de trem Cape Town-Pretória. A gente vai passar para a segunda rota curta, que é a rota Durban Safari. Então, por exemplo, quem sai de Pretória e vai para Durban, o primeiro ponto de parada é o Nambit. Nambit é uma reserva privativa de tamanhos muito importantes, Big Five. Então, assim, quando a gente para o trem, a gente já vê todos os carros 4x4 enfileirados para levar os nossos hóspedes a percorrer essa propriedade privativa, e os carros se separam. E aí, quando os clientes voltam, um vai compartilhar com o outro quais foram os animais que viram. Então, esse safari de 3 horas já está incluído na nossa tarifa. Então, o primeiro ponto de parada é em Nambit. Quando a gente volta do safari, já tem toda a nossa equipe com a mimosa, com sparkling wine. Tem também, claro, a gente tem as nossas toalhas umedecidas, e a gente faz a recepção dos nossos hóspedes após o safari. Um segundo ponto de parada é na região de Ladysmith, onde a gente tem o campo de Spionkop. É uma região onde teve um campo de batalha em 1900 entre os britânicos e os holandeses, que fez parte da história da África do Sul. Quem não quer fazer essa visita histórica, não gosta de história, pode fazer um segundo Game Drive, tá? E quais são os outros pontos de parada que a gente tem na rota da Durban? A gente visita o Capture Site. O que é o Capture Site? É justamente o ponto onde o Nelson Mandela, em 62,
ele foi capturado e depois ele passou 27 anos da vida dele preso até ele sair e se tornar o presidente da África do Sul, terminando esse capítulo triste da história, que foi o Apartheid, tá? Então a gente visita o Capture Site. E finalizando, a gente visita um ateliê de cerâmica Ardmore, que é o Ardmore. A gente vê a gente vê aqui essas esculturas de cerâmica que retratam um pouco da fauna, da flora, um pouco do dia a dia dessa comunidade local da região de KwaZulu-Natal. Então, essa questão de Ardmore, ela nasceu ali praticamente em 86 por uma artista local, e ela traz um meio de sustento para a comunidade local que aprendeu com as mãos próprias fazer esse tipo de cerâmica. Inclusive, Ardmore Ceramics é inspiração para muitas peças da Hermès. Então, depois, se vocês procurarem, é muito bacana conhecer esse tipo de cerâmica. A gente vem para a nossa terceira rota curta, que é a rota entre Victoria Falls e Pretória. Essa foi a que eu fiz com o Gabriel, agora 4 meses atrás. A gente saiu de Victoria Falls, e o que é bacana falar? Quem quer fazer um roteiro, né? A CT aí, ela opera roteiros que não somente vão abranger o nosso Rovos Rail, mas por que não a gente oferecer na Botsuana o Delta do Okavango, ou oferecer o Chobe? O Chobe tá ali a cerca de 1h30 de Victoria Falls. Então, antes de começar o trem, por que não levar os seus clientes para o Chobe, depois fazer 1h30 de transfer terrestre, ficar 2 noites em Victoria Falls, que merece para fazer um Sunset Cruise, que merece para ver é majestoso você ver as Cataratas Vitória. Inclusive, quem ama esportes radicais, a gente tem diversos esportes radicais na região de Victoria Falls. Eu mesmo, com o Gabriel e com o Paulo, a gente ficou na beirada das Cataratas Vitórias, que é uma queda de mais de 100 metros, e aí, no caso, os funcionários, cada um fica segurando uma perna, para você ficar metade do corpo fora das cataratas, vendo toda aquela queda maravilhosa. Então, tem muita coisa para ver em Victoria Falls. A gente sugere uma estadia de 2 noites. Mas quando a gente começa o trajeto de trem em si, a gente sai do Hotel Victoria Falls, que é um hotel que tem uma vista linda, é um hotel que a gente recomenda, tá? Na região de Victoria Falls. E esse hotel, ele tá anexo à estação de trem. A gente caminha 20 passos, a gente já vai conseguir embarcar no trem. Quando a gente vai embarcar no trem, nossas malas são tagueadas, a nossa equipe de porters vão levar todas as malas para dentro do trem, e depois vai ter a apresentação da cabine pelos nossos butlers. E aí, a gente observa pelo mapa que a gente vai atravessar o Zimbábue. E é justamente o que eu comentava com vocês aqui, que não tem captação de sinal de internet, tá? Então, os clientes têm que estar cientes disso. E aí, o primeiro ponto de parada, a gente vê aqui, é no Parque Nacional de Ruenge. Ruenge é o maior parque nacional do Zimbábue. O que é legal falar? Os trilhos do trem, ele corta esse parque nacional. Então, o pessoal, a partir das janelas do trem, já conseguíamos ver girafas, mas quando a gente para fazer o game drive, aí a gente vê uma diversidade de animais como búfalos, elefantes, girafas, leões. É um pouquinho do que a gente pode ver na região. É um safari de muito boa qualidade, tá? Aqui no final desse slide, a gente vê que essa rota pode ser feita em 3 ou 4 noites. Quem faz 4 noites vai ter uma noite a mais de estadia, vai ter refeições a mais, e vai ter um ponto de parada a mais, que é o Matopo National Park. O Matopo é um parque tombado pela Unesco, mas não é um parque para fazer safari. É um parque, é uma visita mais histórica, porque lá a gente vê um pouquinho da vida do Cecil Jones. Quem que foi o Cecil Rhodes Jones? Ele foi um colono britânico que se estabeleceu na região do Zimbábue, e o nome dele, Cecil Rhodes, ele é uma figura tão importante para a história do Zimbábue, que o Zimbábue, até a década de 70, se chamava Rodésia, que é o sobrenome dele, Cecil Rhodes. Então a gente leva um historiador para fazer 20 minutos de apresentação para falar quem foi Cecil Rhodes e qual foi o papel dele nessa região. Então, é um turismo histórico e também é um turismo de arte rupestre, que a gente vê pinturas
nas pedras dos Bushmen. Os Bushmen moraram na região milhares de anos atrás. Então, quem gosta de turismo histórico, a gente oferece para fazer 4 noites no Victoria Falls. Quem não gosta de turismo histórico, a gente sugere fazer 3. E isso vai depender da data de saída. Como eu comentei, a gente tem calendário até 2027. Então, no calendário, a gente vê saídas para 3 noites e saída para 4 noites. Não são todos os brasileiros que gostam dessa pegada mais histórica, mas a gente tem europeus, americanos que amam e ficam super vidrados, tá? Então, isso aqui é um pouquinho de Victoria Falls Journey. Antes de passar para as jornadas que são as long journeys, que a gente já está acabando, a gente não vai destrinchar todas, mas as short journeys até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Felipe, essas dúvidas sempre, né, acontecem nas solicitações das agências dos clientes. Eu Bacana, acredito, é, bacana. Aí você tem toda a equipe aí da CT para assessorar os agentes. sim. E a gente, então, vai pincelar um pouquinho agora as long journeys, tá? São 7 long journeys. A gente está chegando ao final da apresentação. A gente tem, por exemplo, a Golf Safari, que é a única que faz redondo, começando e terminando em Pretória. 5 pontos de parada, a gente tem campos de golfe de 18 buracos. Só que o que a gente fala? Normalmente, não são todos os nossos hóspedes que querem ficar jogando golfe nesses 5 pontos de parada. E para a gente otimizar, a gente divide nossos hóspedes. Quem quer sair para jogar golfe, vai sair para jogar golfe. Quem não quer sair, normalmente mulher de golfista, vai fazer outras atividades. Vai visitar Sun City, vai fazer um game drive em Malelane, vai visitar, por exemplo, uma visita aos Jardins Botânicos, vai fazer um half day tour. Então a gente divide conforme os interesses de cada hóspede, tá? Não precisa ser obrigatoriamente um jogador de golfe que vai fazer essa rota. Uma outra rota que está em voga para o mercado brasileiro é a que faz não somente que sai de Pretória, mas que vai entrar e vai percorrer boa parte do território da Namíbia. Essa rota, pessoal, ela tem 11 noites. Tirando o dia de entrada, o dia de saída, a gente tem atividade todo dia. Muito além das dunas super conhecidas, a gente vai visitar um centro de conservação de chitas, a gente vai visitar Kolmanskop, que é uma cidade fantasma. Devido à ação dos ventos, a areia entrou nas casas e as casas agora estão desabitadas, fazem um pouco daquele cenário que fotógrafo ama, que é cenário meio apocalíptico, maravilhoso. Aqui, pessoal, quando a gente chega em Rindoek, a gente vê que no mapa tem esse símbolo do avião. Por quê? A gente leva os nossos hóspedes em avião bimotores até o deserto de Sossusvlei, onde eles vão dormir uma noite no Sossusvlei Lodge. Então, é uma opção de lodge de luxo, e aí no dia seguinte seus clientes vão fazer um safari ali pelo deserto de Sossusvlei. Da mesma maneira, quando seus clientes chegam no Etosha National Park, que é também uma reserva Big Five, que tem os elefantes brancos, que são totalmente diferentes, é muito, muito curioso. Aqui a gente também vai oferecer uma noite em lodge, e tudo isso já está amarrado, já está no valor final do Rovos Rail. Seu cliente não precisa desembolsar mais nada, tá? E sempre quando o seu cliente ele pegar os nossos aviões charteados bimotores, a gente oferece uma mala para ele colocar a roupa do dia que ele vai utilizar no dia seguinte, e depois ele vai retornar ao nosso trem para continuar a nossa excursão, a nossa rota do Rovos, tá? Então, isso tudo já vem incluído, é muito importante falar. A gente ainda, deixa eu mostrar um que eu gosto, a gente tem o Southern Cross, que atravessa o Eswatini, e também faz, por exemplo, Kapama. A gente dorme uma noite no Kapama, a gente visita o Antelope o parque que já fica em Zimbábue. A gente tem diversas rotas. Essa aqui, que é a African College, vocês veem que ela vai fazer a rota Jardim. Ela sai de Cape Town, vai até Pretória, e essa parte que está em azul, ela é operada rodoviário, tá?
porque não existe trilhos ali que vai pegar, mas de toda maneira a gente visita o Parque de Naisna, a gente visita Porto Elizabeth, a gente vai no Ado Elephant National Park, que é um centro de conservação de elefantes. Então, cada rota tem os seus atrativos. Aqui, por exemplo, na região de KwaZulu-Natal, a gente faz um game drive em Xoxlui. Então, são muitos pontos de parada que a gente tem nas nossas rotas, tudo já incluído. Olha que interessante a Copper Trail. Copper Trail, que são em 14 noites, ela começa ou termina na Angola. E ela também... Oi, perdão? E ela atravessa o Congo, mas atravessa o sul do Congo, porque os agentes de viagem ficam, meu Deus, como que vocês fazem o Congo, que tem o histórico de guerra civil, de violência, mas a gente opera o Congo desde 2019 e a gente só passa pelo sul do país. Os conflitos armados, historicamente, estão no norte. Então, nunca teve um incidente voltado a essa questão de segurança. Tá? Então, isso é super importante falar que segurança é em primeiro lugar aqui com a gente da Robus. E a gente termina essa parte de long journeys com a nossa mais longa, que é entre Cape Town e Dar es Salaam, ou Dar es Salaam em Cape Town. Muita gente depois de Dar es Salaam ali vai emendar para ficar um pouquinho mais na Tanzânia ou subir para o Quênia. Isso é super possível, tá? Antes de terminar, pessoal, o que eu gosto de falar? Charters, a partir de 20 cabines, 40 passageiros, a gente já consegue chartear, fazer privativo, personificar a rota que seu cliente vai fazer, uma vez que a gente tem aqui opções de charter. E também falando que a partir do 16º passageiro, ele é free of charge. Então, grupos, então tem 15 pagantes, 16º já não tem que pagar nada, tá? A gente no 16º pode levar um guia que fala em português, por exemplo. Caso vocês tenham um grupo de senhores mais velhos que não tenham afluência na língua inglesa, quer levar a guia em português, a gente pode levar também. E para falar para vocês, pessoal, que agora a gente terminou a parte de trem, mas em 2 minutinhos eu vou comentar com vocês que o grupo Rovos Rail, eles contêm 2 casas na cidade de Cape Town. Se chama St. James Guest House. Então, a gente está aqui no cantinho, próximo a Baldur's Beach. A gente fica em St. James, na False Bay. É um cantinho mais tranquilo, é um vilarejo de pescadores. A gente está a 10 minutinhos de carro da Muizenberg, onde o pessoal vem para surfar, onde também tem essas casinhas aqui coloridas. E essa região é conhecida como Millionaire's Mile. Por quê? É uma região só de mansões maravilhosas, bem tranquilo, o pessoal correndo pela orla. E aqui a gente vê a primeira foto de tomada aérea, que é St. James Manor. A Manor, ela tem 6 quartos, a reserva pode ser feita quarto a quarto. A gente está falando aqui de uma relação qualidade-preço maravilhosa. Se a gente falar da distância entre St. James até, por exemplo, a região de Waterfront, é cerca de 35 minutinhos de carro, tá? Então, isso aqui é principalmente para quem está vindo numa segunda, terceira vez para Cape Town, numa região mais tranquila da cidade. A arquitetura europeia, e a gente tem a nossa piscina, os quartos começam a partir aí de 40 metros quadrados, e a gente está na rua que está de frente para o mar. E o que é bacana? Esse mar, a época entre agosto, setembro, outubro, novembro, ele pode ter visitação de baleias, e às vezes a partir da nossa propriedade a gente consegue ver algumas baleias aqui nesse mar lindo, tá? E essa daqui já é a St. James Homestead, só que a Homestead ela tem que ser reservada como buyout por inteira. Ela tem essa fachada bem holandesa, maravilhosa. Então, se você tem clientes vindo, de repente, uma família com 10, 12 pessoas, com crianças, que depois do dia de praia quer aproveitar uma piscina, a gente pode fazer o buyout. Aqui na Homestead, a gente pode oferecer também serviços de café da manhã, de almoço, de jantar, com um preço adicional. E na nossa Manor, que os quartos são vendidos, são reservados quarto a quarto, aqui o regime é Bed and Breakfast. Então, é uma ótima opção que a gente tem nesse cantinho de Cape Town.
Pessoal, estamos chegando quase a 10 horas da manhã. Peço desculpa se eu me estendi muito na apresentação. Eu estou a todos os ouvidos para vocês, para te ajudarem com dúvidas, com comentários. Me contem, pessoal, o que acharam um pouquinho aqui da proposta do Rovos. Felipe, obrigado. Foi muito boa a explicação e as informações referentes ao Rovos Rails. Tudo o que você teve a passar para toda a equipe da CT e as agências que estão participando. De qualquer forma, né, as dúvidas, tudo a questão das rotas, tudo depende da demanda e as dúvidas virão nas solicitações. Mais uma vez, agradecemos pela parceria, tá? E aqui na empresa temos duas pessoas que já foram para o RoboSpray, que foi o Heitor Luiz e o Gabriel, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado, Felipe. E agora chegamos ao final, porque estamos estourando já nosso tempo. E queria agradecer a todos que participaram durante todo este ano de 2025. Hoje, como já informei no início da apresentação, é nossa última webinar do ano de 2025. Desejamos a todos um feliz Natal, com muitas felicidades, com suas famílias, e um ano novo com muito sucesso e novas expectativas para esse ano que está entrando. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia e uma final de resto de ano para todos. Tchau, tchau. Boas Tchau, festas, tchau. obrigado. Obrigada, Tchau, Felipe. obrigada, Tchau. Felipe. Tchau. Tchau, Felipe. Tchau, obrigada.